Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, meu nome é Ângelo. Eu vou estar aqui desenvolvendo aí o circuito para determinar a resposta completa, né, de um circuito de segunda ordem. A diferença de algumas resoluções que eu já fiz é que nesse vídeo eu vou estar analisando aí um circuito onde a sua fonte, né, o seu sinal de entrada, ele é de uma fonte de tensão variável, né, no tempo, né, ele não é uma tensão constante. Então eu vou. Esse vídeo eu até fiz também por uma solicitação aí de um aluno, né, que acompanha aí o canal. E ele se deparou com essa questão aqui e ele pediu para orientar. Então, seguindo o raciocínio, né? Então a questão aqui é a seguinte. Né, o enunciado aqui ele pede para determinar a resposta completa da corrente I1. E aí ele diz que VG é igual a 14 vezes E elevado a menos 2t volt. E aqui ele dá algumas condições iniciais, né? Ou seja, ele considera que a corrente I1 no tempo 0 mais é igual a 6 amperes e a corrente I2 no tempo 0 mais é igual a 2 amperes. Então está aqui o circuito, ele já é definido aqui o sentido da corrente, né? Tanto nessa malha aqui a corrente I1 quanto nessa malha aqui a corrente I2. E aí ele pede para que se encontre, né, ou seja, obtenha aí a resposta completa que vai, ou seja, a equação, né, matemática que vai modelar o comportamento dessa corrente I1 aqui. Então, para que a gente possa chegar no que se pede, precisamos aí encontrar a equação diferencial, né, que vai representar aí esse circuito. E nesse caso aqui, se a gente observar, embora o circuito ele é composto apenas por resistores e indutores, não quer dizer que o circuito aqui ele é de primeira ordem, né? Porque normalmente, nos exemplos na escola, ou na sala de aula, né, o professor ele traz lá um circuito RL ou RC como sendo um modelo para um circuito de primeira ordem. Só que se nós observarmos aqui, embora o circuito seja um circuito RL, mas não dá para dizer que ele é um circuito de primeira ordem, porque olhando para a topologia do circuito, é possível perceber que não consegue aqui fazer uma associação entre os indutores de forma que eu obtenha um único indutor equivalente, né? Porque esse indutor aqui, eu não posso dizer que ele está em série ou em paralelo com esse daqui, porque existe aqui entre eles um resistor. Se aqui não tivesse esse resistor, tivesse aqui conectado direto, então eu conseguiria aqui achar o equivalente entre os dois indutores, e aí sim eu teria aqui um circuito RL série, e que seria um circuito de primeira ordem. Então nesse caso aqui não é um circuito de primeira ordem. Então o que acontece? Para que seja possível obter essa equação diferencial, aqui eu segui o seguinte raciocínio. Embora eu pudesse aqui aplicar a lei dos nós, mas eu não segui por essa linha. Eu optei por fazer a equação da malha. Então, analisando essa malha aqui, eu chamei essa malha aqui de malha 1 e eu chamei aqui essa malha aqui de malha 2. Então, a equação aqui da malha 1, né, fazendo a equação de Kirchhoff, né, para a escala de tensões, eu obtive essa expressão aqui. De forma a ficar um pouco mais sintetizar um pouco mais assim, a forma de representar aqui essa expressão, eu optei aqui por substituir, né, esse operador aqui, que é o operador de derivada, por essa variável d aqui, né? Então eu coloquei aqui que o operador de derivada aqui, o d dt, ele será representado aqui por d apenas. Então, reescrevendo essa equação aqui, já substituindo o operador, então vai ficar dessa forma aqui, né? Lembrando que, caso vocês tenham dúvida do que eu fiz aqui, quando você analisa a malha, né, então observa que você tem a corrente 1, ela vai circular tanto por esse resistor de 2 ohms quanto pelo indutor, né? Então você pode
se você for analisar por camada, né, digamos assim, então você tem aqui um circuito série, né? Então você tem a queda de tensão no resistor mais a queda de tensão no indutor. Então eu tenho aqui 2 mais dt, né, e ambos aqui multiplicado por I, né? Aqui vai ficar dt porque a indutância aqui é 1, então é como se tivesse 1 aqui na frente. Senão, se fosse um valor diferente de 1 aqui, estaria aqui multiplicando aqui o operador. E como aqui, no caso, eu estou analisando essa malha, então a corrente I2 ela é contrária à corrente I1, então por isso que ela recebe aqui o sinal algébrico negativo. Então, a expressão da primeira malha fica dessa forma. Na segunda malha, raciocinando de forma análoga, temos aí essa expressão e, substituindo aí o operador de derivada, vamos ter essa expressão aqui. Eu optei aqui por fazer uma comparação aqui, ou seja, como o que o programa pede é a resposta completa da corrente I1, então eu não preciso me preocupar muito com I2. Então eu vou colocar nessa, como aqui a expressão aqui me permite fazer isso, né, caso a igualdade aqui fosse diferente de zero, aí eu iria optar por extrair essa equação aí para I1 usando aquela regra de Cramer. Eu também poderia usar aqui também, tá? Não teria problema algum. Mas eu vou optar por fazer dessa forma aqui. Então eu vou colocar I2 em função de I1 e depois eu vou substituir aqui na expressão. Então foi o que eu fiz aqui, né? Peguei a expressão 2 e substituí na expressão 1, que é essa aqui. Fazendo isso, chego nessa expressão aqui. Como o D aqui ele é o operador de derivada, então passando aí para a representação aí na forma de uma equação diferencial, né? Então veja que nós temos aqui, né, uma estrutura de uma equação diferencial de segunda ordem, né? E aqui nós temos aí, né, a fonte. Agora que temos a equação diferencial, eu vou aqui aplicar os conceitos para determinar aí qual é a solução para essa equação aqui. Um ponto a se levar em consideração é o seguinte: a solução completa da equação diferencial, né, independente de ter aqui ser aqui igual a zero ou não, ela sempre vai ter que atender a essa estrutura aqui. Então, tanto na equação diferencial, tanto na resolução, né, de equações diferenciais de primeira ou de segunda ordem, nós vamos sempre pensar, né, em buscar aí essas informações aqui. Ou seja, a resposta completa ela vai ser igual ao somatório, né, entre a resposta natural, né, mais a resposta forçada. A resposta natural vai ser uma modelagem, né, ou seja, vai ser uma expressão que vai representar aí o comportamento transitório, né, daquela grandeza que está sendo buscada. No caso aqui, estamos falando de corrente, né? Então aqui essa resposta natural vai me dar uma equação que vai descrever o comportamento transitório, né, dessa corrente 1. E a resposta forçada, ela está associada à condição de regime do circuito. Quando essa corrente aqui, né, quando o circuito está na sua condição de regime, ou seja, na sua condição estacionária, né, então nós temos aí um comportamento e que também será representado por uma equação que nós vamos estar buscando encontrar ela, calcular ela. Então, primeiramente eu vou aqui buscar, vou calcular aqui, né, determinar aí quem é a equação que vai representar o comportamento da corrente no seu estado natural, né, ou seja, transitório. Então, usando a equação característica, né, porque eu pego aqui a equação diferencial igual a zero, né, então eu tenho aqui a equação característica que eu uso aqui como um polinômio aqui do segundo grau. E aí eu vou resolver essa equação aqui da mesma forma que eu resolvo lá uma equação de segundo grau, né, usando a equação de Bhaskara.
vou ter lá as duas raízes, né? Nesse caso aqui eu tenho duas raízes, né? Como eu tenho aqui duas raízes reais e distintas, então isso já me dá uma informação de que a resposta natural, né, ela vai ter um comportamento super amortecido, né? Ou seja, ela vai ter ela vai ter essa característica, né, de ter um super amortecimento. E para esse tipo de característica já existe uma solução, né? Ou seja, já existe um modelo de solução que é esse aqui, né? Então a minha resposta natural, né, ou seja, a minha resposta transitória, ela vai ser modelada por essa equação aqui, que tem aqui uma constante multiplicado por uma exponencial vezes o R1, mais uma outra constante multiplicando a exponencial vezes menos 6, que é o R2 aqui, né, 6t. Então eu tenho aqui a minha solução natural, né, a minha resposta natural. A princípio eu vou parar por aqui, né, e vamos dar sequência aí para a resposta forçada. No caso da resposta forçada, a metodologia que vamos utilizar é a seguinte: como ela vai estar na sua condição de estado permanente ou de regime, então o que se tende, né, nos circuitos lineares, quando você está desenvolvendo aí a solução do circuito linear, é que a nossa resposta, né, a resposta do circuito, ela vai ter a mesma característica do sinal de entrada, né? Então, se nós olharmos aqui para a expressão, veja que a solução, né, ou seja, a solução que eu vou colocar aqui, né, substituindo aqui, ela vai ter a mesma característica do seu sinal de entrada. Ou seja, se o meu sinal de entrada é uma exponencial, então a gente sugere que a minha solução também seja uma função exponencial. Então, uma solução possível para a nossa resposta forçada é eu considerar aqui uma função exponencial, ou seja, seguida aí de uma constante, né, multiplicando a exponencial elevado a menos 2t. Ou seja, aqui eu estou considerando o mesmo expoente, tá? Se vai ser uma igualdade, né? Então a resultante dessa operação aqui tem que ser igual a esse sinal aqui. Então, obviamente, se vai ser igual, o expoente da exponencial tem que ser o mesmo. Eu só tenho que encontrar aqui quem é a constante. E aí agora, para sabermos o valor dessa constante, eu vou fazer uma verificação. Como é que eu faço essa verificação? Eu pego essa função aqui essa minha solução possível, né, essa hipótese, e vou aplicar ela na expressão. Então eu vou aqui derivar duas vezes a minha função, né, sugerida, né, minha solução sugerida. Vou derivar uma vez e aqui eu vou manter ela. Então quando eu faço essa operação, eu chego nesse resultado aqui. E aí eu consigo, aí, operando, né, eu consigo chegar a determinar o valor da minha constante B. Determinando a minha constante B, eu chego à conclusão que a minha resposta forçada ela tem essa estrutura aqui. Ou seja, se eu pegar essa expressão aqui, derivar ela duas vezes, somar com 7 vezes a derivada dela, mais 6 vezes a derivada dessa função, isso tem que resultar nessa expressão aqui. Então, agora que eu tenho a estrutura da resposta natural mais a estrutura da resposta forçada, eu posso já ter uma ideia de como vai ser a estrutura da minha resposta completa. Então a minha resposta completa, né, ou seja, para I1 de t, vai ser a minha resposta forçada, né, que é essa parcela aqui, mais a minha resposta, vai ser a minha resposta natural, que é essa parcela aqui, mais a minha resposta forçada, que é essa outra parcela. Só que da forma como está aqui, eu tenho uma solução completa de forma genérica. Ela vai atender a uma família de soluções aí de equações diferenciais. Só que eu quero que essa modelagem ela seja específica para esse circuito.
Então, para ela ser específica para esse circuito, eu preciso conhecer essas duas constantes aqui, C1 e C2. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, para determinar aí C1 e C2, nós vamos fazer o seguinte. Lá no enunciado do problema, ele me dá uma condição inicial para a corrente 1, né, que é no instante 0. Só que se eu considerar, né, esse instante e for tentar substituir aqui na expressão, né, no instante 0, observa que eu ainda assim, conhecendo o valor da minha corrente 1 no instante 0, não vai ser possível determinar aí as constantes C1 e C2. Então eu tenho uma equação com duas variáveis, então isso é impossível de ser resolvido. Então como é que a gente pode tentar resolver isso? Então uma forma de tentar resolver isso é a seguinte: eu vou criar uma nova equação. E aí, para criar essa nova equação, eu vou derivar essa equação aqui. E aí vai surgir uma outra expressão, no caso aqui, ó, e onde aparece também as duas constantes. Então agora, ao invés de ter uma única equação, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Então o sistema é possível. Só que, como o enunciado ele só me dá a condição de contorno da corrente I1 no instante 0, eu preciso encontrar a condição inicial para a taxa de variação da corrente no tempo no instante 0. Então, para fazer isso, eu vou ter que analisar o circuito em t igual a 0. Então, em t igual a 0, qual é a condição do circuito? Em t igual a 0, a minha tensão da fonte aqui, que é variável, ela vai ser igual a 14, né? Entenda que, embora ela seja variável, eu estou olhando num instante específico. Então, em t igual a 0, vai ser 14 volts, e o I de 0 mais vai ser igual a 6 amperes e 2 amperes. Eu agora vou ter que tentar encontrar uma forma de obter essa taxa de variação de I1 no instante t 0 mais. Como eu faço isso? Se nós observarmos aqui, a taxa de variação D1 dt está relacionada aqui com esse indutor, né? De que forma? Através da tensão nesse nó aqui. Se nós pegarmos aqui, né, esse indutor, observa que a tensão nele tem uma parcela, né, uma contribuição da corrente 1 e tem uma contribuição da corrente 2. Então, representando isso de forma matemática, nós temos isso aqui, ó, que V1 vai ser igual a indutância vezes a taxa de variação da diferença entre essas duas correntes. Diferença porque, né, os sentidos aqui são contrários. E por que é I1 menos I2 e não I2 menos I1? Porque a predominância aqui é de I1, né? I1 tem módulo maior do que a corrente 2. Então a resultante aqui ela vai ter o sentido da corrente de maior valor. E aí fazendo a distributiva aqui, nós temos D1 menos a taxa de variação de D1 menos a taxa de variação de D2. E aí chegamos aqui a essa expressão aqui para a taxa de variação da corrente 1, né, relacionada aí a tensão V1, que é essa tensão aqui, mais a taxa de variação no tempo da corrente 2. Agora eu preciso, né, encontrar aí esses valores para poder chegar onde eu quero. Mas antes eu preciso aqui definir essa taxa de variação I2, porque assim, eu preciso encontrar esse valor aqui, né? Essa taxa de variação aqui da corrente. Para fazer isso, eu vou olhar aqui de novo para o circuito e aí eu verifico que essa tensão, né, ela está associada à taxa de variação da corrente que circula nesse indutor aqui. Então eu posso dizer que V2 vai ser igual a ddt de I2. Só uma outra questão aqui. E agora, né, eu pego essa igualdade aqui e substituo aqui. E aí resulta aqui nessa equação aqui.
onde a minha taxa de variação no tempo no instante t 0 mais, né, para a corrente 1, vai ser igual a tensão V1 no instante 0 mais a tensão V2 no instante 0 mais. Agora a gente vai ter que encontrar, né, os valores aqui. Qual é o valor da tensão nesse ponto aqui no instante 0 mais? E qual é a tensão nesse ponto no instante 0 mais? Se nós observarmos, né, como já é dado o valor da corrente, né, das correntes aqui nas malhas, né, então aqui eu vou ter uma corrente de 6 amperes circulando, porque é I1 que está passando por esse resistor de 2 ohms. Então quando esse resistor aqui passa por ele uma corrente de 6 amperes, isso quer dizer que ele está provocando uma queda no circuito de tensão de 12 volts. Como a tensão da fonte aqui é 14, então se eu tenho 14, vou ter uma queda de 12, então aqui V1 vai ser igual a 2 volts. Então V1 de 0 mais é igual a 2 volts. A minha queda de tensão aqui, né, a minha tensão ali veio de 0 mais, também vai seguir o mesmo raciocínio. Eu tenho uma corrente aqui 2 circulando, essa corrente vale 2 amperes. Esse resistor vai provocar uma queda de 6 volts. Então eu tenho 2 volts aqui, menos 6 volts, vou ter a minha queda aqui. Então 2 menos 6 vai dar menos 4 volts. Então o meu V2 de 0 mais vai ser menos 4 volts. Então aqui, continuando, eu vou ter aqui, né, uma representação, né, da diferença lá entre a tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor de 2 ohms, que vai ser igual a V1, né, mais aqui eu tenho V1, né, menos a queda de tensão no resistor de 3 ohms. Isso tudo aqui vai me resultar nesse valor aqui, ou seja, a minha taxa de variação da corrente 1 no instante t 0 mais é igual a menos 2 amperes por segundo. Agora que eu tenho essa informação aqui, essas condições iniciais, tanto para a taxa de variação da corrente 1 como o próprio valor de 1 no instante 0, fazendo a substituição lá das equações, né? Se eu considerar 0 aqui, eu substituir t aqui por 0, eu vou ter essa expressão aqui. E se eu substituir t aqui por 0, eu vou ter essa expressão aqui. Aqui, como é uma expressão, um sistema de equação aqui relativamente tranquilo, eu posso resolver aqui por adição, né? E aí, ou por adição, ou por substituição, ou usar a regra de Kramer, né? Aí fica a critério. Eu não explorei muito aqui o desenvolvimento, que eu acredito que vocês consigam chegar nesses resultados aqui. E aí definimos aí o valor de C1, que é 4, e C2, que é menos 3 meios. Como temos aqui o valor das constantes, voltamos lá na expressão na resposta completa lá para a corrente e substituímos os valores. Então essa expressão aqui, do jeito que está aqui, ela é uma equação que modela o comportamento da corrente I1 do circuito que nós analisamos. Só para visualizar um pouco, né, ter uma ideia, aqui é a forma de onda, né, da corrente 1, né, o comportamento dela. Você vê que ela vai de 0, né, ela vai a 6 amperes e depois ela vai decaindo aí, né, ao longo do tempo. Então aqui esse é o raciocínio, né, para resolver essa questão. Se ficou alguma dúvida aí, né, na forma como foi explanada aí essa solução, deixa aí nos comentários, né, que eu vou estar aí explicando a vocês aí, né? Então um forte abraço aí, até uma próxima. Caso tenha sido útil aí o conteúdo, né, deixa aí o seu like aí, sua curtida, e compartilha com seus amigos aí nas redes. E até o próximo vídeo.